Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez, tratando de assuntos interessantes à luz da ordem sistêmicas e da constelação familiar. O tema de hoje é muito empolgante, é até uma brincadeira, né? E é o seguinte: as paredes da sua casa têm ouvidos, você sabia? Com certeza você já deve ter ouvido falar, né? É um ditado antigo, né? A pessoa fala assim: se as paredes do meu quarto falassem, né, o que elas diriam? Se as paredes dessa casa falassem, quantos segredos elas não contariam? E se trata justamente disso, pessoal. As paredes têm ouvidos. É lógico que não é um ouvido físico, né, como esse, né? Mas como que isso funciona? E é isso que a gente vai explicar aqui para que você possa entender na onde você está metido, né? Na onde você está perpassando. E é muito legal que você compreenda isso para que também evite certas situações aí embaraçosas, né? Ou para que você entenda como é que as coisas chegam para você, né? E é muito interessante perceber então esse processo, né? Como é que as paredes têm ouvidos? Como é que a gente pode entender isso? E é muito simples, porque na verdade provavelmente você já passou por situações desse tipo e talvez não tenha percebido, ou então tenha desconfiado, mas não tenha chegado numa conclusão, né? Provavelmente você já chegou num ambiente que você não conhece, e talvez você sentiu de repente um arrepio, alguma coisa assim meio diferente, e você não ficam imaginando que de repente é um espírito, qualquer coisa assim, né? Ou de repente você vai num ambiente e esse ambiente está leve, solto, feliz, né? E é muito fácil mesmo perceber isso, né? Vamos supor que de repente você chega e cai assim de paraquedas, por exemplo, num bar que está na maior batucada. Naturalmente você se sente contagiado, lógico, se você gosta, né? Naturalmente você se sente contagiado por aquele clima. Ou, eventualmente, você vai, por exemplo, para um templo, ou para uma igreja, ou uma casa de oração, e você entra naquele ambiente e imediatamente você sente uma paz, uma energia gostosa, né? E é disso que nós estamos falando, né? É justamente essas emanações energéticas, né, que perpassam o ambiente onde nós estamos. É muito legal perceber isso, tá? A gente tem como princípio, você pode discordar e tudo bem, mas é interessante entender a principiologia disso, que nós somos energia. A ciência já demonstra isso, que tudo é energia. O que diferencia uma coisa da outra é justamente a vibração, a frequência com que aquela coisa, aquele corpo, aquele objeto vibra, né? E nós estudamos isso de maneira bem simples, né? Por exemplo, lá no fundamental, né, você percebe, né, você compreende muito basicamente de que, por exemplo, o gelo é água líquida é água, e o vapor da água também é água. O que diferencia eles, nada mais nada menos que a frequência com que a água está vibrando, com que o elemento água está vibrando. Então, quando a vibração da água está um pouquinho mais condensada, aí nós temos, na apresentação dessa água, como gelo. Quando ela está numa temperatura ambiente, uma vibração um pouquinho mais acelerada, ela se torna líquida. Ou ela se apresenta para nós como líquido. E de repente, quando as moléculas da água elas são superaquecidas e passam a vibrar numa frequência maior, elas se tornam vapor, praticamente invisíveis. Basicamente tudo segue o mesmo princípio. Tudo, então, que nos cerca, inclusive nós, somos energia. E estamos vibrando numa determinada frequência. Mas, além de nós sermos também energia, nós também emanamos energia, porque pensamento, desejo, sentimentos também se transformam em energia. E é aí que entra os ouvidos das paredes.
A gente emana, ou a gente perpassa, ou a gente distribui a nossa energia por onde a gente vai. Em qualquer lugar. Nós estamos continuamente vibrando numa frequência e essa frequência ela vai se espalhando para todos os lugares. Imagine uma estrela, né? Ela está irradiando a sua energia para todos os pontos do universo. E nós também. Nós, enquanto seres energéticos, né, habitando um corpo fisiológico, nós também estamos emanando nossa energia em todas as direções. Quando nós pensamos em algo, nós estamos emanando essa energia de forma direcionada. Só que a gente faz isso 24 horas por dia, mesmo dormindo. A gente também tem a nossa vibração energética, né? Então, durante todo o nosso perpassado, durante toda a nossa vida, nós estamos vibrando, vibrando, vibrando. E tudo aquilo que a gente toca, tudo aquilo que a gente se apresenta, recebe essa vibração. Tem um poema que eu costumava escutar quando criança que dizia assim: fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Olha que coisa linda, maravilhosa, poética mesmo, né? Fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosa. Então, tudo aquilo em que a gente coloca a nossa mão, o nosso estar, tudo aquilo em que a gente se faz presente, nós estamos também emanando nossa vibração para aquilo. E não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente com a nossa casa, com o nosso colchão, com o nosso quarto, com os objetos pessoais. Nós estamos continuamente em contato com essas coisas. E essas coisas, então, elas vão se impregnando da nossa energia. É por isso que algumas vezes algumas pessoas mais sensíveis, né, elas conseguem ler a nossa energia, saber aonde você esteve, aonde você está, estar em contato com você de forma energética, porque essas pessoas têm um pouquinho mais de sensibilidade e elas podem, vamos dizer assim, né, vasculhar esse traço energético. Né? São os médiuns, os sensitivos e assim por diante. Né? Mas o mais importante é você entender justamente isso. Você está emanando a sua energia continuadamente. E mais do que isso, você está emanando os seus pensamentos, os seus desejos e os seus sentimentos a todo momento. E onde mais você fica? Considerando que 1/3 da sua vida você passa pelo menos na sua casa, a sua casa ela está recebendo continuadamente as suas emanações energéticas. Olha que coisa legal, né? Olha que coisa maravilhosa. Então a gente está de maneira bem reiterada, bem continuada, né? Nós estamos, deixa eu ver se alguém mandou aqui, nós estamos então impregnando as coisas com a nossa energia, com a nossa vontade. Agora, os nossos pensamentos também. Então a nossa casa, e é muito legal perceber isso, então a nossa casa também está continuadamente, repetidamente, ouvindo, recebendo as nossas emanações energéticas, os nossos pensamentos, as nossas vontades. E é por isso então que é interessante você observar, né, como já dizia aquele ditado, né, observar os seus pensamentos. O que você está pensando? O que você está emanando? O que você está desejando? Porque isso fica impregnado, né, nos ambientes por onde você perpassa e na sua casa também. E é por isso então que quando você chega de repente numa casa de uma pessoa, imediatamente você recebe também esse fluxo energético. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai perceber então se aquela energia está compatível com a sua ou não, se aquela vibração está, né, agradável ou não. Né? Quando você liga o seu sentir, você consegue perceber isso. E é muito interessante que a gente faça isso, porque evita que a gente caia em roubadas, né?
De repente você entra num determinado ambiente, sente mal, um mal-estar, uma dor de barriga, isso é um sinal de que aquele ambiente não está com uma energia compatível com a sua. O legal é sair imediatamente dali. Preste atenção então nesses movimentos que você está fazendo. Preste atenção no que as coisas estão querendo dizer para você. E isso vale também, pessoal, para aquilo que a gente recebe. Olha que coisa interessante. Se a gente consegue impregnar, contagiar com a nossa energia, com as nossas vontades, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, aquilo que está à nossa volta, as outras pessoas também fazem o mesmo. Elas também contagiam, né? Envolvem com a sua energia os objetos dela. Então, quando você recebe alguma coisa de alguém, além do sentimento, vem também muita coisa junto. Às vezes você recebe uma coisa simples, né? Às vezes você ganha um presente, uma lembrança, às vezes você ganha qualquer coisa ali, chega para você, né? Às vezes até assim, embalado, né? Uma aparência bonita, requintada, mas por trás daquele requinte tem emanações energéticas que talvez não sejam muito interessantes para você. Observe isso, ligue o seu sentir para que você possa captar então aquilo que está chegando para você. Já aconteceu com você? Dê um comentário. Já aconteceu com você de receber alguma coisa e de repente você passa mal, ou você fica meio assim, perturbada, e você não está nem conectado do que aconteceu? Né? Algum objeto que chegou para você, às vezes até numa embalagem muito bonita, muito carinhosa, e de repente, dali para ali, você começou a passar mal, às vezes até ficou doente, né? Saiu do seu equilíbrio, saiu do seu centro. Porque talvez aquele objeto chegou com uma emanação energética não compatível com você. Apesar de ter sido dado, talvez com carinho, né? Isso mesmo, Bruno, né? Comida, né? E é muito legal tocar nesse assunto, né? Porque nós estamos falando que a gente consegue, então, impregnar, contagiar, né? Aqueles objetos, aquelas coisas que estão à nossa volta. E imagine a comida. Por isso que é legal tratar bem quem faz a sua comida, tá? Já vou dizer para você, né? É muito legal você tratar bem quem cozinha para você, porque está influenciando diretamente naquilo que entra no seu corpo. Pessoal, isso é muito mais factível e muito mais perceptível do que você consegue imaginar. Às vezes você vai realmente no restaurante, a comida está lá, uma comida boa, a comida está, mas você se sente mal. Talvez aquela pessoa que preparou aquela comida, naquele dia não estava bem. Naquele dia brigou com o chefe, ou brigou com uma companheira, ou brigou com os filhos. E essa emanação energética, ela vai impregnar realmente a comida. E você se alimenta daquilo. Aquela energia entra em você. Né? Lógico, não estou falando para a gente ficar psicótico, né? Neurótico, querendo também, né? Higienizar tudo de maneira assim, né? Obcecada. Mas de você, principalmente, perceber que esse movimento, que esse fenômeno é bastante natural. É por isso também que talvez você possa se lembrar, né, que já falaram para você, abençoe a comida antes de comer. Olha que coisa legal, que pouca gente faz, né? O ato de você abençoar a comida faz com que você também disperse qualquer energia que esteja ali impregnada, né? Quando você abençoa, quando você agradece, você está então impregnando aquele alimento com energias, com eflúvios energéticos saudáveis. Quando você agradece a água, por exemplo, que você vai tomar, ela se torna então um remédio, porque você está impregnando aquela água com fluidos, com eflúvios energéticos saudáveis.
Né? Tem um cientista japonês que provou isso de maneira bem mesmo contundente. Né? Você pode procurar aí na internet e você vai ver um pesquisador japonês que fez pesquisa com moléculas de água. Ele pegava uma água, congelava, colocava em recipientes e rotulava, né? Para cada né, volume, né, ele colocava um rótulo: amor, ódio, vingança, bem-estar, saúde. Né? Então, olha que coisa interessante. Quando a pessoa olhava para aquela água, olhava para aquele tubo e lia a mensagem, imediatamente ela começava a emanar aquilo que estava escrito. Né? Então, por exemplo, estava diante dela o tubo, né, o volume, com dizer ódio. Mesmo que ela não quisesse, mesmo que ela não sentisse o ódio, ao pensar, ela emanava essa vibração. E aí o que ele fez? Depois de um tempo recebendo essa emanação energética, esse cientista pega e vai analisar essa água, né, sob o microscópio, sob um equipamento que pudesse fazer uma leitura mais diferenciada. E o que aconteceu? Tem na internet, vocês podem procurar aí, tá? Certo? O que aconteceu? A água era a mesma, mas as vibrações energéticas relativas, né, ao rótulo de cada tubo fazia com que elas começassem a vibrar de maneira diferente. Então, quando ele vai analisar, por exemplo, a água do amor, é uma água cristalina, né, as moléculas estão uniformes. Quando ele analisa então, por exemplo, a água, né, que recebeu a emanação de ódio, de vingança, então as moléculas estão todas assim, né, deturpadas, corrompidas, um aspecto grotesco. Isso significa, de maneira cabal, de maneira cientificamente comprovada, que a gente consegue alterar o estado dos objetos pelo simples pensar, pela simples emanação energética de um sentimento. Imagine então como é que fica a parede da sua casa. As paredes da sua casa ouvem tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo, tudo que você está emanando. Preste atenção. É por isso que é interessante cultuar o hábito de meditar, de observar os seus pensamentos, de observar também aquilo que você está emanando para quem quer que seja. Tem um ditado que fala, né? A primeira pessoa que recebe aquilo que você emana é você mesmo. Né? Quando a gente dirige uma flecha em direção a qualquer lugar, a qualquer objeto, a qualquer pessoa, a primeira pessoa que recebe é você mesmo. Então, da mesma forma, cuidado com o que você está pensando. Cuidado com o que você está emanando para o universo. Porque a primeira pessoa que recebe é você mesmo. E é disso que nós estamos falando. Você tem alguma experiência nesse sentido? Comenta aí para a gente poder, né, dinamizar. Como foi essa experiência de repente perceber que esses objetos têm uma energia, têm uma coisa diferente do qual você não estava prestando atenção. Né? Faz parte do nosso dia a dia. É muito comum, já recebi relatos disso, por exemplo, você vai comprar um carro. Né? Aí você vai, escolhe aquele carro usado, tal, e a pessoa fala, não, comigo está tudo bem, ele nunca deu problema, não sei o que, patati, patató. Aí você compra o carro, na semana seguinte o carro quebra. Então está existindo aí uma incompatibilidade energética, né? Ou ao contrário, né? Você tem seu carro, você cuidou bem do seu carro, né? Tratou muito bem, né? Fez tudo o que podia fazer, e aí de repente você vendeu, por qualquer motivo que seja, a pessoa pega, 2 semanas depois ela bate o carro. Então,
são incompatibilidades energéticas. A sua energia não está vibrando na mesma frequência daquela outra energia. E está tudo bem. É só observar isso. Por isso que é muito importante a gente ligar o nosso sentir. O nosso sentir foi desprezado durante muitos anos. A gente foi ensinado, infelizmente, a não prestar atenção no nosso sentir. Isso é coisa da cabeça. Você está viajando. Às vezes assim, isso é coisa do demônio. Tudo para que a gente não chegue no nosso sentir. Que na verdade é a nossa bússola. Que na verdade é o nosso mais fiel escudeiro, o nosso sentir. Porque ele permite que você chegue realmente na essência da coisa. Olha como é legal quando você abraça uma pessoa e pode perceber a essência daquela pessoa naquele abraço. Ou quando você pega um objeto e começa a senti-lo mesmo e vai percebendo a essência daquilo. Então as nossas paredes também têm isso. É lógico, não vamos entrar na loucura aí de querer, botar o ouvido na parede para ver o que tem lá dentro. Não se trata disso. Mas se trata mesmo desse campo que se forma. Quando a gente emana pensamentos, sentimentos em direção a alguma coisa, a gente vai gradativamente criando um campo de pensamentos. Por isso que o lugar, por exemplo, em que você reza todo dia, em que você medita todo dia, é um lugar diferente dos outros lugares. Da mesma forma, pessoal, de maneira bem simples, O lugar da sua casa onde você faz a refeição, ela tem uma energia. O banheiro, por exemplo, tem uma outra energia. O quarto tem uma outra energia. A cozinha tem uma outra energia, apesar de ser a mesma casa. Não sei se vocês já repararam nisso. Por quê? Porque na cozinha você está fazendo uma atividade. Você está tendo pensamentos daquela atividade. No quarto você está tendo uma outra atividade. E é por isso que eu vou contar um segredo. É por isso que não é de maneira nenhuma legal e interessante você ter televisão no seu quarto. Olha o que você está recebendo, pessoal, diretamente sobre você. E num momento em que você está totalmente, vamos dizer assim, desprotegido, Porque você vai para o seu quarto, você está relaxado, Você está dentro da sua casa e você acha que você está tranquilo, protegido. E aí você coloca a televisão bem em frente de você e começa a receber aquelas notícias avassaladoras, aqueles comentários maldosos, aquelas fofocas, aquele material, aquelas informações que não te ajudam em nada. Muito pelo contrário, só contaminam a sua psicosfera. Então, se você quer dormir bem, tire a televisão do quarto. É recomendável até que você desligue o celular enquanto você estiver dormindo. Não sei se você sabe, mas o celular funciona 24 horas por dia. Ele está conectado na rede 24 horas por dia. Ele está recebendo, olha que legal, pessoal, perceba isso. O celular está recebendo emanações energéticas continuadamente. Ele não para, a menos que você desligue, a menos que você coloque no modo avião. Ele está emanando e está recebendo. E você está ali em contato com essa coisa. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, aquela coisa está aqui do seu lado. Então, por isso que é legal também, se você puder, lógico, Aí que você é um médico, vai que você é um enfermeiro e precisa estar com aquele aparelho ali ligado diretamente, Mas se não for esse o seu caso, se permita relaxar completamente. Retire então equipamentos eletrônicos do seu quarto. Televisão, nem pensar, não faz bem. Isa, mas eu gosto porque eu vou relaxar, patati patató. É uma faca de 3 gumes. Tá? É uma faca de 3 gumes, porque você está recebendo de maneira aberta aquela energia que chega para você.
né? E eu nem estou falando de parede, pessoal, estou falando de um aparelho que você coloca na sua frente e de maneira totalmente desprotegida recebe toda essa carga energética, né? Não sei se você sabe, mas fofoca também é energia. Notícia também é energia. E ela chega diretamente para você. E no momento em que você está lá totalmente relaxado, desprotegida, em que você não está preocupada em se proteger, em se blindar energeticamente em relação àquilo. Olha o perigo que você está correndo e você nem sabe, né? Depois você passa mal e não sabe por quê, né? Depois você não passa bem e não sabe por quê. Depois você não consegue dormir e não sabe por quê. Porque você está recebendo essas vibrações energéticas de forma totalmente aberta. Porque você acha que ali, naquele momento, você está protegido. Era para estar protegido, mas você abriu uma porta enorme. Então, não é conselho, não é diretriz, é uma sugestão. Tire a televisão do quarto. Principalmente do quarto das crianças. Pelo amor de Deus, tire a televisão do quarto das crianças. Até porque você não sabe o que essa criança está assistindo, né? Olha que coisa louca, né? Que a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, se as paredes têm ouvidos, imagine a televisão, imagine o celular, que é um instrumento criado especificamente para isso, para emanar vibrações energéticas. Pessoal, observe, nós emanamos energia, emanamos vibrações sutis, delicadas, mas a televisão, o celular, equipamentos eletrônicos foram criados especificamente para emanar essas vibrações energéticas. Então observe. Tudo que nós estamos falando aqui é para que você esteja atento, para que você esteja consciente daquilo que está acontecendo com você, porque essa energia entra dentro de você, sem que você faça nenhum esforço para barrar, né? É lógico, a televisão você pode trocar de canal, né? Aquilo que você não gostou, de repente você muda, mas até você mudar de canal a coisa já chegou. Está olhando para a televisão, de repente você assiste a uma imagem impactante, imediatamente você recebe esse impacto no seu corpo. É batata, pode fazer o teste aí, tá? Pode fazer o teste. Da mesma forma também quando você atende uma ligação e recebe uma notícia desagradável, vai imediatamente para dentro do seu ser. Então preste atenção. Você já recebeu, e você já percebeu, de repente, que quando você recebeu uma notícia desagradável, imediatamente você já começa a passar mal? Você já percebeu se de repente, quando você está assistindo televisão e vê um noticiário desagradável, você também começa a passar mal? Fique atento, porque nós somos energias e nós também nos comunicamos com essas outras energias. Você já passou pela experiência de repente assistir um filme de terror e logo depois dormir? Conseguiu? Teve pesadelo? Tem tudo a ver, pessoal. Tá? Não se trata de magia, não se trata de ocultismo, é simplesmente um fenômeno físico, né? Você abriu guarida para aquelas vibrações energéticas e aquelas vibrações energéticas impactaram diretamente o seu corpo físico e o seu corpo energético também. Você começou a vibrar da mesma forma, né? Imagina como é que é dormir tendo assistido uma cena, por exemplo, de um massacre, né? Mesmo que conscientemente você saiba que aquilo ali foi encenado, é um cenário, é de mentirinha, né? Não, não é de mentirinha. Porque o seu cérebro não consegue diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário.
E é bem simples você perceber isso. Eu posso até fazer aqui, agora, para você perceber isso. Né? Imagine, neste momento, que você está cortando um limão. Imagine que você está pegando essa parte do limão, olhando para ela e encostando na sua boca. Observe agora como é que o seu corpo reage. Como é que a sua boca reage à proximidade desse limão imaginário. O cérebro não diferencia aquilo que é concreto, aquilo que é real, daquilo que é imaginário. Então, quando você assiste um filme, mesmo que lá no fundo você saiba que é um cenário, que são atores, que aquilo não aconteceu de verdade, mas você recebe a informação. O seu cérebro capta essa vibração energética e assume como verdade. Então, nós estamos falando disso, de emanações energéticas, de vibrações, de frequência, porque tudo é energia. E é por isso que não só as paredes, mas as coisas têm ouvido. Alguém quer comentar alguma experiência diferente em relação à energia aí? Pode comentar que a gente está aqui trocando essas ideias, né? E é bem legal fazer isso. É bem legal você perceber que de repente a coisa não é tão assim, preto no branco, né? E tem um perpassar, né? A Bruna falou de comida e é muito legal a gente perceber isso. É muito tranquilo, né? Observar isso. Porque aquela comida que ela não está numa vibração boa, imediatamente o seu corpo sente. Né? Quando ela está numa vibração excessivamente perigosa, o seu corpo imediatamente quer expulsar. Aí você começa a ter ânsia de vômito. Né? Mas vamos supor que ela esteja disfarçada, né? Não, você olhou para a cara dela, né? Aí vai para dentro do seu corpo e de repente você começa a ter, né, disenteria, perda de líquido. Por quê? Porque aquele alimento estava vibrando numa frequência que está realmente lesionando o seu corpo físico e energético também. Então, é interessante observar isso. Via de regra, então, na verdade, pessoal, tudo tem ouvidos. Esses ouvidos que vão captando a energia que você está emanando. Quem tem gato sabe muito bem, né? O gato ele vai procurando aqueles lugares bem, né, específicos dentro da casa, né? A gente tem em conta, né, que os gatos são reikianos por natureza, eles já sabem, né? Eles fazem transmutação energética. Então, quando você observa o gato ele sempre vai dormir naqueles pontos onde a energia está mais condensada. Não adianta você escolher o lugar para o gato dormir. Ele vai dormir no lugar que ele quer, no lugar que ele sente que precisa fazer alguma coisa. Eventualmente, né, o gato vai lá e também começa a deitar em cima de você, porque talvez você está precisando transmutar essa energia. Os animais fazem isso. Essa, né, procura por essas energias. O cachorro, por exemplo, ele sente a distância quando alguma coisa está fora do normal. Vocês podem procurar na internet, porque é muito tranquilo, né? E várias vezes, né, tem essas imagens lá. De repente, do nada, o cachorro começa a latir, o cachorro começa a empurrar a pessoa ou a tirar a pessoa do lugar, e aí logo depois, acontece qualquer coisa. Então, os animais, eles pressentem essa vibração energética antes da gente. Os gatos são mestres nisso. Porque o gato, além de perceber a energia, ele faz a transmutação dessa energia. Ou seja, ele transforma aquela energia que estava numa vibração em outra vibração. Quem tem gato pode falar aí, veja, né, veja se é verdade. Pode dar o seu testemunho em relação a isso. Né? O gato faz isso de maneira bem crucial. Até foi por conta disso também que
Lá na antiguidade, muitas mulheres foram queimadas, né? Por conta dessa coisa, né, misteriosa aí que o pessoal não sabia o que era. Também por conta disso. Existem outros fatores também, mas muito dessa vibração energética. Se você entender então que nós somos seres energéticos, nós vibramos, então vai ficar muito fácil para você perceber quando eu digo que as paredes têm ouvidos. E aí sim, quem é um pouquinho mais sensível, que tem essa capacidade, essa sensibilidade um pouquinho mais ampliada, quando ela toca na parede, ela vai conseguir captar tudo que está ali impregnado. Tudo que está ali, né, mesclado de maneira contínua. Você também pode fazer, se você quiser, faça um teste aí, veja qual é o seu nível de sensibilidade em relação a isso, né? Mas é tranquilo, observável, né? E você pode fazer, logo depois que acabar essa live, você pode fazer, né? Passeie pela sua casa, pare, por exemplo, na cozinha, feche os olhos e sinta a vibração que a cozinha traz para você. Como é estar na cozinha. Observe mesmo o que a cozinha mexe com você. Como que ela atua no seu corpo. Depois você sai, se você tiver varanda, sacada, vai para a sacada e observe como é que é. Feche os olhos e observe como é que a energia daquele ambiente permeia você. Vá para a sala, desligue tudo e observe como é estar na sala. O que a sala também permeia para você. E aí você pode até fazer uma experiência. Liga a televisão, coloque lá num canal de notícias, feche os olhos e perceba como é que essas notícias, quaisquer que elas sejam, impactam você. Tudo isso, pessoal, é fenômeno, é físico, é científico. A ciência já, né, pautou por tudo isso. Eu não estou falando aqui de ocultismo, de magia, de coisas paralelas, paranormais. Não. Eu estou falando de coisas perfeitamente observáveis. Coisas que você pode comprovar de maneira fática, de maneira concreta. Que as paredes têm ouvidos. Que tudo, na verdade, tem ouvido. Porque elas respondem à nossa emanação energética. Se você ficar um pouquinho mais saidinha, mais esperto, então você vai começar a observar isso de maneira mais contundente. E é legal que você faça isso, né? Faça essa experiência. Vá num templo, feche os olhos e perceba como é que é a emanação daquele ambiente. O que está impregnado ali. Certa vez eu fui na Bahia, a passeio, visitar uma igreja. E a hora que eu entrei, aí foi um caso sério, né? Um ambiente assim bem forte. E aí, depois tive que sair, né? Porque a psicosfera ali estava bem assim. E aí, conhecendo um pouco da história daquela igreja, eu vim a descobrir, né? Faz parte da história, que foi uma igreja construída com o suor, com o trabalho dos escravos, né? Com a dor, com o sofrimento dos escravos. Então está tudo impregnado ali. Apesar de ser uma igreja bonita, né? Toda revestida em ouro, né? Com muito ouro, com muitas peças bonitas, mas a energia, né, que perpassava aquele local era uma energia de dor, porque muitos morreram ali, né, no trabalho de construir aquele lugar. Assim acontece conosco também, né? Onde que esse lugar foi construído? Eu já vi eu tive várias oportunidades, por exemplo, de prédios que foram construídos em locais que eram lixões.
Imagine a energia que está perpassando naquele lugar. Então a gente vai impregnando com a nossa energia esses locais. E quando várias pessoas fazem a mesma coisa num determinado lugar, a gente cria um campo de pensamento naquele lugar e a gente pode chamar também de uma egrégora. A egrégora é justamente isso, é uma concentração de pensamentos que vai se solidificando ali, entre aspas, tomando um espaço, um lugar ali. Uma egrégora, uma conjunção de pensamentos direcionados no mesmo lugar. E é também muito facilmente perceber isso, né? Determinados locais têm uma forma, pensamento ali bem definida. Dá para perceber isso. São campos de pensamento. Quando você visita, por exemplo, quando você puder visitar, se você quiser e tiver a oportunidade de visitar, por exemplo, os campos de concentração do Holocausto. Se você ficar um pouquinho mais antenado, você vai perceber que aquele campo, aquele local foi impregnado com muita dor, com muito sofrimento. Ao contrário também, por exemplo, um lugar em que as pessoas vão relaxar, descansar, ficar em paz, também ali tem um campo, uma egrégora, que reúne pensamentos, sentimentos, emoções, e você entra em contato com aquilo. Então, nada de ocultismo, nada de magia, nada de nada, é simplesmente fenômenos físicos, fisiológicos, fenômenos que perpassam a nossa vida comum. Então, sim, as paredes têm ouvidos, mas não só as paredes, tudo tem ouvidos. Todas as coisas recebem as nossas emanações. Então, a coisa é, observe o que você está pensando, observe aquilo que você está emanando, porque sim, vai ficar impregnado onde você estiver. E é assim também no local de trabalho. Já percebeu isso? Local que as pessoas chegam, aquilo que você pensa, aquilo que você emana no seu local de trabalho também fica ali impregnado. E quanto muitas pessoas estão ali reunidas pensando da mesma forma, também elas causam uma impregnação no local. Quando muitas pessoas vão trabalhar, mas com aquela vontade de não ir, porque é obrigado, porque tem que fazer, porque não sei o quê, também aquele ambiente vai se inundando dessas emanações energéticas. Ao contrário, se de repente você vai num lugar onde as pessoas elas trabalham, mas elas são felizes, realizadas, você também sente um diferencial. Então você acaba sendo responsável pelos lugares onde você está emanando. Você também é responsável por aquilo que você está distribuindo. Como eu falei no início, naquele poema, fica um pouco de perfume na mão que oferece rosas, é a mesma coisa. Aquilo que você está distribuindo impregna o local, mas também fica com você. E aquilo que você está recebendo também. Tá? Então, mais uma vez, não estou dizendo aqui para você ficar psicótica, neurótica, lunática, querendo, mas que você simplesmente observe e ligue o seu sentir. Dê lugar para o seu sentir, porque o seu sentir é o fiel da balança. O seu sentir é aquele termômetro que vai dizer para você se aquilo é conveniente, se aquilo é agradável ou não, se aquilo vai te fazer bem ou não. Tem gente que é turrinha, mesmo percebendo, mesmo captando aquela coisa que não está fazendo bem, ela quer ficar ali. Mas está tudo bem, é sempre um grande aprendizado. Então, a principal sugestão
dentro de todo esse escopo que nós falamos aqui, é para que você atente, observe, primeiro, aquilo que você está emanando, aquilo que você está pensando, mas também ligue o seu sentir para que você consiga captar aquilo que está chegando para você. Às vezes numa embalagem bonita, carinhosa, mas está chegando também com energias que não estão compatíveis com você. E se você permite que uma energia não compatível com o que você está vibrando entre, você está convidando o seu corpo a ficar doente. As doenças começam assim também. Tá? Observe. Tá? Então a resposta para a pergunta inicial é essa. Sim, paredes têm ouvidos. Mas não só as paredes, todas as coisas têm essa impregnação energética daquilo que nós estamos pensando. Se isso te ajudou a refletir, eu fico muito feliz. Eu peço para que você dê um like, por favor, me siga nas redes sociais, aqui no Instagram, no TikTok. Eu tenho um canal no YouTube onde depois eu deixo todo o material disponível para que você possa consultar, para que você possa compartilhar, né? Ajudar que outras pessoas também se ligam nesse movimento, nesse acordar. Tá? Se você quiser falar comigo, você também pode, através dessas redes sociais, entrar comigo, falar sugestões, né, para um novo bate-papo. Estou aqui à sua disposição. Agradeço esse nosso convívio aqui e espero revê-los em breve com outro assunto tão empolgante quanto este. E o recado é: sim, paredes têm ouvidos, então cuidado com o que você está pensando. Gratidão a todos, muita gratidão, e a gente se vê em breve. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês.